A gente está na ponta da linha aqui com o Renato Kfouri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, para a gente seguir repercutindo, claro, esse dia histórico, né? Pelo menos assim a gente considera, né, doutor Renato? Muito obrigado, viu, por atender a Band News FM. Já começo perguntando nessa linha, né, o que o senhor tem a dizer sobre esse dia em que temos aí a autorização do uso emergencial de 2 vacinas e pessoas em solo brasileiro sendo vacinadas contra a Covid-19. Muito boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Sheila. Boa Prazer noite. falar aí sempre com os ouvintes da Band News. Acho que você disse bem, é um dia histórico, um dia que nós comemoramos aí a primeiro brasileiro vacinado, uma vacina em solo nacional, e é um trunfo da ciência, né? Acho que nem o mais otimista pesquisador, nem o mais otimista cientista imaginava há um ano atrás, quando estávamos conhecendo a síndrome respiratória aguda que nascia na China, que um ano depois da descoberta da Covid-19, nós tivéssemos não com uma, mas com 4, com 5 vacinas licenciadas no mundo, com milhões de doses já aplicadas e com eficácias superiores a 50%, 70%, 90%. Realmente é um dia para se comemorar no meio de uma tragédia que nós estamos vivenciando, talvez caminhando aí no Brasil para o nosso pior momento da pandemia nas próximas semanas. Pois é, pegando esse gancho que o senhor traz, doutor Renato, a gente sabe que, enfim, muita mentira circula na internet e muitos dos questionamentos desse pessoal que é contra a vacina, anti-vacina, está justamente nesse prazo que o senhor cita que é sem precedentes, histórico, que é um prazo muito curto para a produção de uma vacina. Essa pode ser uma mudança de paradigma, e aqui eu não estou falando de nenhuma bandeira específica, de nenhuma vacina específica, até que o senhor mesmo citou aí pelo menos 5 delas. Pode ser uma mudança de paradigma no nosso planeta em relação à produção desses imunizantes, quer dizer, um tempo recorde, mas claro que com muito trabalho, né, dos cientistas, dos pesquisadores, dos voluntários. É um cenário que exige novas perspectivas, novos olhares. O licenciamento emergencial, a licença para uso emergencial pressupõe nós abrirmos mãos de algumas informações. Então nós estamos licenciando vacinas, por exemplo, sem conhecer ao certo duração de proteção, sem conhecer ao certo sua performance em grupos mais idosos, grupos como diabéticos, hipertensos, subgrupos, né? Sem conhecer se a vacina pode ser utilizada em crianças, em gestantes. Então, isso, obviamente, é um cenário pandêmico, não nos permite aguardar 2 anos de acompanhamento para conhecer todas essas informações. As informações cruciais que ficam um alerta para quem nos ouve é que a segurança e a eficácia da vacina foram demonstradas, ou seja, ela protege e não traz efeitos colaterais graves, ela não faz mal para ninguém, não há risco em tomar a vacina. Isso precisa ficar muito claro. Então, se nós não temos ainda todas as informações, essas 2 informações cruciais foram avaliadas, pesquisadas, testadas com todo o rigor necessário para garantir que a população que recebe a vacina será protegida e não terá problemas de efeitos colaterais graves com ela. Doutor, estamos aqui, claro, desde o início dessa cobertura, mas mais especificamente desde o momento do anúncio da Anvisa aprovando o uso emergencial das 2 vacinas aqui no Brasil, celebrando muito a ciência, celebrando a possibilidade de começarmos a vacinar a população brasileira, mas é importante que se diga, e acho que é importante que o senhor traga aqui esse alerta à população brasileira, que termos uma vacina não significa ainda, e aliás, infelizmente longe disso, que a gente esteja livre do coronavírus e livre dessa pandemia, ou seja, todos aqueles cuidados que a gente tem tomado nos últimos meses todos, eles continuam valendo ainda, né, doutor? Absolutamente necessários, até porque, Sheila, nós temos uma quantidade muito pequena de doses de vacina nesse começo de início de vacinação. Então vamos vacinar com 6 milhões de doses, 3 milhões de pessoas, nem os profissionais da saúde ainda na sua integralidade serão vacinados, só metade deles. Talvez em fevereiro a outra metade, os indígenas, os idosos institucionalizados. Então a vacinação em postos de saúde vai acontecer no final de fevereiro ou em março. Então nós não temos ainda na prática, isso é importante ficar claro para quem nos ouve,
que a vacinação começou, felizmente, tivemos o primeiro brasileiro vacinado, mas ainda não teremos nas próximas 2, 3, 4 semanas vacinas nos postos de saúde da população. Então, nós precisamos, sim, continuar nos cuidando. Como eu disse, nós estamos vivendo um momento muito duro da pandemia, com aumento do número de casos, com consequências importantes dos hospitais lotados, com capitais sofrendo como Manaus, que nós estamos assistindo o drama que os manauaras estão vivendo. E, então, nós precisamos, sim, continuar com todas essas precauções e medidas, porque as vacinas vão chegar, mas começamos um passo importante hoje com o licenciamento, mas ainda estamos não tão perto assim de vacinarmos a população ainda de uma maneira efetiva, para que possamos pensar em relaxar, baixar a guarda em relação a essas medidas preventivas que funcionam. Assim como ainda não temos, infelizmente, não é, doutor, um medicamento, um tratamento precoce. Isso foi ressaltado durante os votos dos próprios diretores da Anvisa, né? Dizendo que a vacina se faz necessária exatamente pelo fato de não haver um tratamento precoce contra a Covid de eficácia comprovada. Isso também é importante que se diga, e eu reforço aqui, em todos os votos, isso foi dito pelos diretores hoje na reunião da Anvisa, doutor. Sem dúvida. Esse é um dos motivos que aceleraram o registro, né, ou a licença de uso emergencial. Não só no Brasil, todas as agências internacionais, foi assim com a agência americana, inglesa, levando em consideração o atual momento pandêmico, levando em consideração a falta de opção terapêutica, não existe um medicamento antiviral que combate a doença, a necessidade de vacinação é urgente. Então, infelizmente, é contra uma doença que nós não temos nenhum tratamento efetivo, um antiviral, seja preventivo, seja na forma inicial da doença. Para tratamento das complicações, formas graves, já aprendemos a manejar com algumas anti-inflamatórios, com alguns anticoagulantes, mas para tratar a doença em si, um antiviral nós não temos. Infelizmente, não temos nenhuma outra opção hoje que não seja a vacina. Então, os cuidados têm que continuar, sem dúvida. Você tem toda a razão, Chico. Doutor Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, eu queria uma palavra do senhor em relação ao que disse o diretor da Anvisa, o Antônio Barra Torres, que ele fala que a base de uso da vacina será voluntária, isso a gente já meio que sabia, né, por tudo que o Ministério da Saúde já havia apresentado, mas que por se tratar de um produto em desenvolvimento, quem for vacinado terá que assinar um termo de compromisso. Na sua experiência à frente da Sociedade Brasileira de Imunização, como é que o senhor avalia essa questão, né, do governo exigir que pessoas que sejam vacinadas assinem um termo de compromisso ao receber essa imunização, doutor? Olha, isso é uma praxe em muitos países, muito mais do que um termo de compromisso, é um termo informativo, né? Quem pode tomar vacina, quem não pode, quais são os efeitos colaterais esperados, dizendo que você está ciente sobre que produto que você está recebendo. Aqui no Brasil isso nunca foi prática, né, de fazermos esse termo. Isso ainda está em discussão, o Programa Nacional de Imunizações estuda não aplicar esse termo de consentimento, mas se precisar se aplicar, eu acredito que vai ser uma burocracia difícil de ser cumprida na sala de vacina, na população da população, que vai precisar talvez assinar para a primeira e depois para a segunda dose. Como vai arquivar essas autorizações, que serão na maneira digital ou em papel. Então, isso está trazendo muita discussão ainda dentro do Ministério da Saúde. A princípio, nós não somos a favor, eu acho que esse termo burocratiza, atrapalha a campanha, o preenchimento. Então, nós ainda temos vamos dizer assim, a perspectiva de não utilizarmos esse termo na nossa rotina. A população, sim, deve ser informada sobre os seus benefícios, sobre os riscos, sobre qualquer procedimento de saúde, especialmente esses novos, mas não necessariamente assinando um termo individualmente. Ela pode ser informada na sala de vacina, ela pode ser informada através de comunicados, ela pode ser informada de outras maneiras, não necessariamente consentindo dessa maneira. Mas eu acho que é uma discussão que deve ser feita a partir de agora, os termos estão prontos, mas eu acho que vamos acabar vacinando sem o termo. Uhum. Doutor, o senhor falou aí sobre como é importante que a gente
que a gente traga aqui o recado para os nossos ouvintes, para quem acompanha, que não adianta ir a um posto de saúde agora, quem é do grupo prioritário, porque não tem essa vacina, não há essas doses. Essas doses estão sendo aplicadas nesse momento em profissionais da saúde em São Paulo, serão ainda distribuídas Brasil afora, e aí cada estado, cada secretaria vai cuidar dessa distribuição entre municípios, ou seja, o resultado final é que cada município vai ficar com um volume muito pequeno de doses, né? O que a gente pode esperar aí para os próximos meses, próximas semanas, em relação a esses grupos prioritários, aqueles que já foram considerados prioritários no Plano Nacional de Vacinação? Mas eu pergunto isso porque há muitos profissionais que escrevem para cá e com muita razão, assim, sabe, acho que é uma preocupação muito legítima, que são profissionais que trabalham com serviços essenciais e que não podem parar de trabalhar e que querem receber essa dose logo. Dou como exemplos os profissionais de educação, que vão voltar agora às salas de aula presencialmente em boa parte do país, e os motoristas de ônibus, só para ficar aqui em duas categorias que são as que mais escrevem. Que perspectiva a gente pode dar para essas pessoas? Ainda vai levar um tempo, né, doutor? Vai levar um tempo. A nossa perspectiva, Sheila, é vacinar, né, esses profissionais de serviços essenciais estão na terceira fase da campanha. Ou seja, na primeira fase vamos incluir os profissionais da saúde, todos, depois junto com os idosos institucionalizados, junto com os indígenas aldeados, junto com os quilombolas, ribeirinhos, e os idosos acima de 75 anos de idade, que aí já compõe quase 15 milhões de brasileiros, que se você somar a eles duas doses, nós estamos a 35 milhões de doses com eventuais perdas, já estão destinadas à primeira fase. Na segunda fase serão os idosos de 60 a 74 anos, onde nós já temos um quantitativo perto de mais 30 milhões de doses, também 30 milhões de indivíduos com mais 60 milhões de doses. E aí, na terceira fase, que nós vamos vacinar os portadores de comorbidades, de diabetes e os trabalhadores de serviços essenciais. Então, acredito que perto do final do primeiro semestre é a previsão que nós vamos vacinar essa população. Então, o Brasil teve uma grande vantagem ao assinar esses acordos de transferência de tecnologia, tanto com o Butantan, com o Coronavac e Biomanguinhos com a AstraZeneca, que permite que a sustentabilidade do programa se mantenha no longo prazo. Se não fomos os primeiros a vacinar, se não tivermos, nós vamos ter no longo prazo uma perspectiva de autossuficiência na produção. Mas nós não vamos ter no curto prazo vacina para essa população, não. É um desejo de todos, não são só os motoristas, os professores, os caminhoneiros, os profissionais da segurança, os profissionais das forças de salvamento, enfim, todos que estão, de alguma maneira, mais expostos, gostariam de ser vacinados, mas infelizmente a hierarquização que foi feita no programa foi baseada no risco de aquisição, como é o caso dos profissionais da saúde, e de adoecimento com maior gravidade, como são esses grupos prioritários. Agora, doutor, o senhor falou, pelo menos para encerrar aqui da minha parte, o senhor falou da questão dos idosos, grupo prioritário, e na apresentação da Anvisa, na reunião de hoje, ficou claro que faltam algumas informações em relação às duas vacinas, Oxford e Coronavac, e especificamente sobre os idosos, há pouquíssimas informações ou testes feitos nesse grupo prioritário, que vai receber a dose, está ali na ponta da fila para receber essa dose. Pegando aquele gancho que a gente falou aqui agora há pouco, sobre as pessoas que ainda têm algum receio de tomar a vacina, somada a essa questão de que a vacina será opcional, o que o senhor pode falar para esse público em relação à segurança da vacina, já que são poucos os dados que a Anvisa tem em relação aos idosos, mas é justamente o público que está ali na ponta da fila, no começo da fila, para receber as doses contra a Covid-19? Olha, Ivan, a análise de uma aprovação de um produto emergencial, de uma Anvisa, pressupõe sempre uma relação de custo e benefício, ou de risco e benefício. Hoje, um idoso no país, acima de 70, 80 anos de idade, tem um risco enorme de evoluir de forma grave, muito maior do que o risco atribuído a uma eventual vacinação com os poucos dados que nós temos. Então, essas análises que baseiam-se a licenciamento de produtos de uso emergencial, e é nessa análise que se baseia a introdução em programas públicos.
Nós temos sim dados de segurança para idosos, talvez eles não tenham um número de idosos envolvidos nos estudos ainda é suficiente, os estudos estão continuando, é importante relembrar isso, que essa análise dessas duas vacinas foram feitas com dados de estudos até novembro, mais ou menos, eles fecharam os dados em novembro para submeter a Anvisa em dezembro. Então nós temos aí os dados já de dezembro, de janeiro, fevereiro, em breve, outra análise interina será feita, onde teremos mais sujeitos de pesquisa ainda avaliados, que vão provavelmente corroborar esses dados, dar mais robustez a esses dados já apresentados na Anvisa. Então os estudos continuam. E a intenção exatamente de um licenciamento emergencial é justamente esse, para que você continue os estudos. Uma das premissas dessa licença é que os estudos prossigam e que continue ratificando a segurança, a eficácia da vacina e aumentando o poder estatístico, o poder, vamos dizer assim, da robustez desses dados para as outras populações, inclusive os idosos. Então hoje eu não tenho nenhuma dúvida que a vacina deve ser aplicada em idosos, em adultos, em profissionais da saúde, em todos aqueles que forem indicados como a Anvisa autorizou. O benefício traduzido por essa vacinação supera em muito o eventual risco de efeitos colaterais. E isso ficou muito claro na palavra dos próprios integrantes da Anvisa ao darem os seus votos hoje, né? Falando sobre como a vacina é necessária nesse momento, ainda que haja essa possibilidade, esses riscos eventuais e tal. Não, o que precisa estar acima de tudo é a possibilidade de combater essa pandemia, de começar a combater essa pandemia com uma vacinação aqui da população que tem início hoje, finalmente, né? Mas ainda vai levar bastante tempo para que a gente tenha boa parte da população imunizada. Doutor, para a gente encerrar, também há todos os estudos ainda, e eles não são muito conclusivos, aliás, eles não são conclusivos em relação aos casos de reinfecção. Ainda há necessidade de respostas importantes a respeito das reinfecções. O quanto isso deve mexer ao longo de 2021 com essa vacina que a gente vê hoje? Haverá necessidade de uma outra vacina? Haverá necessidade de mexer nesta vacina que está produzida e autorizada para uso agora? Olha, Sheila, nós não temos ainda muitas informações, né? As reinfecções são raras até o momento, até porque nós temos pouco tempo de pandemia. Nós temos aqui 9 meses de pandemia, de circulação do vírus no Brasil, a partir de março, abril, e, consequentemente, os indivíduos infectados há 6, 7 meses ainda não tiveram tempo, vamos dizer assim, de ter muita perda de sua proteção conferida por essa primeira infecção e se reinfectar novamente. Então, esses casos são eventuais ainda. A tendência, pelo menos que a gente conhece com outras doenças respiratórias, é que com o passar do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns desses indivíduos devem perder a imunidade e ter chance de se reinfectar. Essa reinfecção tanto deve ser maior quanto maior o tempo decorrido da infecção natural. Mas nós não conhecemos o tempo, por exemplo, que confere de imunidade, que confere uma infecção natural, e nem o tempo que uma vacina confere de proteção. Isso o tempo também vai nos demonstrar. As mutações que o vírus sofre, que tem sofrido pelo menos até o momento, não parece significar nenhuma, vamos dizer assim, lacuna para a vacinação. A vacina não parece sofrer essa influência até o momento. Pelo menos as mutações até o momento que os vírus sofreram, as vacinas continuam sendo eficazes sobre essas variantes. Mas isso é uma preocupação, sim. Nós precisamos continuar monitorando os vírus, a sua circulação, as suas reinfecções, para saber se essas novas variantes que circulam continuam sendo variantes cujas vacinas são capazes de neutralizar. Então isso é muito importante, sim, que a gente veja, acompanhe, para conhecer. Essa é uma informação que a gente ainda não tem. Se a vacina durará para 5 anos, se a vacina no ano que vem vai ter um vírus diferente que precisa ser adaptada. Essa é um acompanhamento que vai precisar ser feito. Dr. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, doutor, nesse dia tão importante, nesse domingo histórico aqui no Brasil. Obrigada e bom restinho de fim de semana. Até mais. Obrigado, Sheila. Obrigado. Um grande abraço a vocês, ouvintes da Band News.